noite. Está no ar o Família Palestra TV, aqui pela AUTV. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e participa aqui com a gente. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, curta a nossa página e também dê os seus palpites. No YouTube, Família Palestra TV. No Instagram, Família Palestra TV. E aí o WhatsApp. Para você participar do nosso grupo é bem tranquilo, não tem cornetagem. É o 11 99 585 1914. Você participa ali com a gente, você pede a inclusão, fala o seu nome, de qual cidade você está teclando para a gente poder te incluir. Vou começar dando o nosso boa noite aqui, é o Rogério Lugó, turma do Amendoim, Família Palestra, sempre presente. Boa noite, Lugó. Boa noite, Tarso. Boa noite, amigos palmeirenses que nos acompanham. A grande novidade da semana é a chegada do Cuca, né? Aconteceu hoje na academia de futebol. Providencial, o Palmeiras não vinha jogando bem fora de casa. O último jogo foi uma vergonha contra o fraco Jorge Wilson. O Palmeiras perdeu, né? Perdeu facilmente o jogo lá. E eu acho que é providencial a chegada do Cuca. E com isso, a esperança da volta do futebol do Palmeiras. Que eu acho que a grande expectativa é que o Palmeiras volte a jogar. Porque é um time com grandes estrelas e ninguém vem jogando bem. E quando ninguém vem jogando bem, alguma coisa tinha que sobrar realmente para o técnico. O Eduardo Batista é um trabalhador, é um estudioso, se dedica, mas o fato é que o Palmeiras não vinha jogando bem. Ele estudava, mas quando chegava no dia da prova, tirava 4,5. Eu acho que esse é um resumo exato de como foi o Eduardo Batista no Palmeiras. O Cuca chega e a esperança de volta do bom futebol e de títulos para o Palmeiras. Eu acho que ainda falta laterais e falta um meia. E eu vi a notícia hoje e eu vou tocar nesse assunto mesmo. Everton Ribeiro é o meia que o Palmeiras precisa. A saída do Moisés, eu acho que a contusão do Moisés prejudicou muito o futebol do Palmeiras. E o Guerra, na minha opinião, não tem esse futebol todo que o palmeirense espera. Melhor jogador de Libertadores, esse tipo de rótulo eu não aceito. Eu acho que o Guerra não tem isso. Para vocês terem uma ideia, o próprio Fabiano fez uma partida razoável contra o Peñarol e foi eleito o melhor jogador daquele. Então, assim, temos que ter muito cuidado com a imprensa quando ela diz quem é o melhor jogador. Então, eu acho que Everton Ribeiro seria providencial e espetacular para o Palmeiras. Muito boa a chegada do Cuca e eu tenho esperança que o Palmeiras consiga dar continuidade. E salvou a Libertadores e salvou o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Boa noite a todos aí. Bom, o Lugó já deu a sua alfinetada, a sua cornetada logo de cara, né? E vou pedir agora, né, boa noite agora ao Paulo D'Angelo, Paixão Viverde, Família Palestra, uma Paixão Viverde, sempre aqui presente conosco. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Agora com a Cuca legal, né? E, lógico, a esperança que volte o futebol, porque até agora não tive futebol nenhum. Nós estamos assistindo uma pelada, jogo, bola lá pra frente, jogadores que deixaram de jogar, Vitor Hugo, Tietê, Dudu, todo mundo, né? Jean também parece que desaprendeu, sei lá, de repente, né? Fez um bom segundo tempo, mas olha, não é o suficiente, precisa jogar mais. O gol que nós tomamos com uma falha dele, que ele viu que ele não ia alcançar a bola, você tem que virar de frente pro atacante, né, Jean? Pelo menos quando eu jogava futebol era assim, agora não sei, mudou, né? Então tá bom. Mas nós vamos falar, tem muita coisa aqui, olha, tem o derby, 100 anos, nós vamos falar sobre isso também, olha, que o resultado final vocês vão ver que é uma coisa bacana, tá? Até mais. É isso aí. Brunão, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Tarso, boa noite, Lugó, boa noite, pai. Boa noite, Serginho, boa noite, Cassandra. Boa noite, pessoal aí de casa. Tô feliz pela vinda do Cuca, mas eu vou recebê-lo com uma leve cornetada. Recupera a calça vinho, não é pra deixar pra ninguém, não. Já tem R$350, pelo amor de Deus, dá pra ele comprar 400 mil calças, né? Mas tudo bem. Já tem na Academia Store para vender, inclusive. Com certeza. Eu concordo com o que vocês falaram sobre os jogadores que não estão rendendo. Eu fico triste pela saída do Eduardo em um ponto. Ele é um cara que parecia que ele estava aprendendo o que era o Palmeiras, mas nós não temos tempo para isso. Eu acho que ele
tem bastante potencial, mas nós não podemos fazer aposta. Então, o momento precisava e a volta do Cuca vai ajudar a botar o time nos trilhos de novo. É isso aí. Bom, hoje temos aqui um convidado especial, né, mais um conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, um conselheiro da Safra Nova, do pessoal mais jovem, da ala mais jovem do Palmeiras, Carlos Alberto Pereira. Não, já vieram cornetar, tem alguma coisa a ver com a Leila? Tá? A gente vai perguntar. Seja bem-vindo, Betão. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, pelo meu amigo Tarso. Já percebi que pela abertura dos meus amigos aqui eu estou no lugar certo. eu ia pegar leve, mas já percebi que não precisa, então já posso. Não tem necessidade. Então, um prazer enorme estar aqui. Falar do Palmeiras é sempre, para mim, um grande prazer. É isso aí, Betão. Betão, a gente vai falar um pouquinho de política. A gente tem aí já algumas definições sobre a diretoria. Acho que até daqui 2 semanas devem sair mais alguns nomes, né, indicados à composição efetiva da diretoria. Conforme semana passada nós estivemos aqui presentes com o Paulo Júcio, que é nosso colega na diretoria do Departamento do Interior. E a gente tem feito um trabalho pelo departamento. Daqui a pouco a gente vai divulgar algumas ações, vai conversar com o pessoal e informar como ficar sócio do Palmeiras, ficar sócio avante, quais as vantagens, quais os benefícios. Então a gente vai sempre comentar em relação ao sócio do interior e nós vamos alavancar essa categoria e trazer muito mais sócios para dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então acho que assim, vamos já entrar no assunto da semana, que foi a queda do Eduardo Batista e o retorno do Alex Stival e sua calça cor de vinho, né? Isso. Que é a moda. Eu só penso o seguinte, gente. Tem que tomar muito cuidado com a enorme expectativa, com o enorme fardo que está sendo lançado nas costas do Alex Stival. Concordo plenamente. E do Cuca, né? Nosso querido Cuca. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. O palmeirense não pode chegar assim, entregue as taças, não sei o que e tal. Eu acho que ele veio para fazer um trabalho muito mais elaborado, muito mais assertivo do que o técnico que estava. O Bruno bem informou, né? Colocou que o técnico passado, ele era até um estudioso, uma pessoa do bem, parecia que estava ali fazendo um determinado trabalho, mas o Palmeiras não pode ser um lugar para fazer estágio. Nós mudamos esse tempo também. O que me surpreende é o seguinte, é que ficou nítido no mundo do futebol. Eu achava, até uns anos atrás, que o técnico não tinha tanta importância assim no futebol. Né? Sempre houve aquela legenda que técnico não entra em campo, técnico não bate escanteio, técnico não decide jogo. Mas a própria seleção brasileira mostrou que o técnico faz muita diferença. Com o mesmo time, o seu Tite, que estava... conseguiu dar uma volta na seleção brasileira. Prova o quê? Que tem jogadores que não jogam mesmo, que precisam ser comandados. Precisam, sei lá, tá chuchando o cara o dia inteiro para poder produzir. E o Palmeiras mostrou que tem muito jogador assim que depende de uma liderança mais efetiva dentro do campo. Então, assim, jogadores como o Tietchan precisa de um cara lá chuchando, o Dudu. Então, o Palmeiras mostrou que não tem um elenco tão formidável como ele se apresentava e que depende de um comando mais forte. Quando você tem no mundo corporativo jogadores experientes, às vezes você não precisa de um técnico, às vezes os jogadores meio que se resolvem. Quando você sente que o time é inexperiente, é quando acontece isso com o Palmeiras. Quando você tira o comandante e ninguém mais joga. Aí você sente que a coisa degringolou. Porque se você tivesse algumas lideranças dentro do campo, alguns jogadores conseguem contornar a situação. E o Palmeiras não tem. E o Palmeiras provou que era o Cuca e mais ninguém. Porque não tem essa liderança. O Dudu, que talvez fosse um cara de chamar essa responsabilidade, não foi. Então, assim, o Guerra não é esse jogador. O Borja se abateu. É um grande centroavante. Eu acho que o Borja vai fazer muito pelo Palmeiras ainda. E nós vamos esquecer do Gabriel Jesus, na minha opinião, com o Borja. Mas ele sentiu. Você vê que ele perdeu 2, 3 jogos que ele começou a perder gol, ele caiu de uma produção e não tem quem resgatasse
essa liderança dentro de campo que às vezes jogadores experientes fazem e o Palmeiras não tem. Talvez o Felipe Melo tenha um pouco dessa liderança, mas não é essa liderança presencial durante o jogo todo. E eu acho que isso é o papel do Cuca que está trazendo de volta ao Palmeiras e a esperança de um futebol. Mas ficou nítido na minha visão que os jogadores do Palmeiras precisam ser comandados e não tem essa bagagem toda para comandar o time do Palmeiras. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Lugo, você falou que o técnico, dependendo do jogador, ele não tem aquela precisão de estar lá chuchando. Precisa. Eu vi grandes times jogando desde isso de muitos anos para cá. De muitos anos mesmo. Eu vi o grande Santos, que todo mundo fala, né? O grande Santos com Pelé e tal. A mão do técnico fez muito em várias ocasiões. No time aqui do lado não é a mão, né? É o dedo. Não, aí é o dedo, é diferente. Mas você não acha aí que hoje tá fazendo mais? São 4 dedos maiores e 2 mais grossos. Mas, Paulo, né? hoje você não acha que está fazendo mais? É muito mimimi e precisa de um cara para botar comando? Tudo hoje bem, não tá tudo mais. bem. Assim. Mimimi são jogadores hoje, todos eles são assim, todos cheios de história. Antigamente não era, não. Tá? Você chegava, ia na porrada e acabou. Uma das coisas, você vê o Luxemburgo, pô, com aquele esquadrão lá, ele foi lá e meteu bronca em cima de Edmundo, de Antônio Carlos, porque senão não ia. Sabe? Não teríamos ido a lugar nenhum. Tá? Então, precisa. O técnico, ele está lá, ele é psicólogo, ele é sociólogo, ele é um pai, ele é o carrasco, ele é tudo, sabe? E ele faz o time jogar. Por quê? Porque ele coloca o sujeito no lugar certo. Agora, você pega um técnico que vem, eu já falei isso aqui, ele veio, ele não teve a humildade de deixar o Palmeiras jogando do jeito que estavam jogando com o Cuca. E você ir mudando aos poucos. Então ele não tem experiência. Ele veio para fazer estágio. Essa é a minha opinião. Ele veio para fazer estágio. E não dá. Ele veio aprender. E aqui no Palmeiras não é... Aliás, eu acho que time grande não é lugar para o cara aprender. Ele tem que aprender nos times pequenos. Você vê na Europa, o cara vai estudar. Ele vai fazer cursos. Ele vai ser assistente de técnicos renomados antes dele ser técnico. Ele demora muito para ser técnico. Por quê? Porque ele passa por vários estágios. Aqui não. Aqui cara, pela falta de nomes, né? Outra, ele não foi jogador de futebol. E isso faz diferença, queira ou não. Nós tá? falamos isso está gravado aqui, inclusive. Isso aí. Pelo fato dele não ter sido boleiro, poderia ocorrer uma dissensão, uma divergência no elenco. Deixa eu ver o Betão. Betão, o que você acha em relação ao efeito Eduardo Batista? Nós perdemos o primeiro semestre com ele? Eu estava comentando com vocês que eu ouvi a entrevista do Cuca hoje no carro, por volta de 25 minutos mais ou menos. E se você somar o período inteiro do Eduardo Batista, eu não consegui ouvir 25 minutos do Eduardo. Então, se a gente pensar em termos de campeonato paulista, sim. Não é? A gente perdeu um campeonato. Nós tínhamos era um campeonato relativamente fácil de ser ganho. Então, quando você perde um campeonato, ele não volta mais. Então, a gente perdeu 4 meses. Mas, assim, o único cara que talvez pudesse recuperar esses 4 meses olhando para frente era o Cuca. Exatamente pelo que ele falou na entrevista hoje. Ele já sabe qual é o caminho. Ele já dormiu na academia hoje, inclusive, né? De ontem para hoje. O Cuca já conhece grande parte do elenco. Boa parte dos jogadores que chegaram, ele que pediu. Ele disse que acompanhou os jogos. Então, provavelmente ele já tem aí um antídoto para o problema que o Palmeiras tinha de apatia no jogo. O Palmeiras não tomava gol de bola alta no ano passado com ele. O Mina virou um jogador mediano com o Eduardo. Então, faz parte do processo. Não deu certo com o Eduardo. Vamos ter que limpar aí a área e começar um trabalho novo com o velho Cuca.
A gente só precisa lembrar, e aí eu discordo um pouquinho quando a gente diz que o Borja vai substituir o Jesus. Eu acho que vai demorar para alguém substituir o Jesus, assim como demorou no Santos para substituir o Neymar. E pior ainda, a gente perdeu um segundo jogador que é muito difícil de ser substituído, que é o Moisés, que desestabiliza o meio de campo. Tanto é que o Tietê parou de jogar. Então acho que o Cuca tem essa primeira função de recolocar todo mundo, agrupar todo mundo, fazer o Dudu de novo jogar bola. E qualidade tem. Né? Discordo um pouquinho do Lugol. Eu acho que o Guerra está no lugar errado. O Eduardo colocou ele de meia avançado. No Atlético ele jogava de meia como segundo volante. E talvez esteja aí a chegada de um novo volante, de um novo meia. Quem pode ser quem perca a posição agora seja o Tietê, caso chegue um meia. E quem seria esse meia, Carlos? Dá uma notícia boa para nós. Não, na verdade, assim, eu não tenho essa informação. Eu acho que eu não ter a informação, eu acho que ninguém ter a informação é bom. Eu acho que o Palmeiras se fortaleceu em estar blindado já há algum tempo. Do cara chegar de manhã e ser apresentado. A gente viveu muito tempo de especulação e a gente não contratava ninguém. Eu tenho uma predileção por um grande jogador da época do Matos, que é o Ricardo Goulart. Que eu acho que esse era o cara para entrar no lugar do Moisés e jogar. O Everton Ribeiro, eu acho que é um jogador de meio atacante, já que joga ali meio que... O Dudu teria que jogar pela esquerda, ele pela direita, talvez. Eu não sei se é exatamente isso que a gente precisa. Porque você tem o Guedes, você tem outros jogadores. O Goulart, na minha opinião, seria exatamente esse cara da transição, de poder pegar uma bola na saída de bola e chegar ofensivo. Mas aí é meu gosto, não exatamente aquilo que... Eu ouvi do Ganso, estou torcendo para que não seja verdade, que o Ganso, na minha opinião, não é o jogador que a gente precisa. Não tenho afeição pelo futebol do Ganso. Acho que o Palmeiras é mais raça, mais vibração, e o Ganso não me passa isso. Então acho que... Mas eu não tenho nenhuma informação de bastidor, não, sinceramente, e acho que é bom isso. Acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho e a diretoria de futebol fazer a dela. Eu acho que o Palmeiras, além de ter perdido o título do Campeonato Paulista, acho que o de menos é o título. O Palmeiras acho que perdeu a oportunidade de conseguir identificar valores nessas contratações. Coisas que não foram feitas. Por exemplo, o Palmeiras tem um Veiga hoje que você não sabe o que ele joga. O Palmeiras trouxe um Johan, também você não sabe o que joga. Então acho que o Palmeiras perdeu a oportunidade de fazer nesses primeiros 4 meses do ano, tentar achar um time que não achou. E vai tentar agora achar em curtíssimo prazo com o Cuca. Então acho que jogadores que poderiam já estar rendendo, o Palmeiras não encontrou. O Guerra você não sabe o que ele joga. Aí ele é um segundo volante, mas não deveria ser um segundo volante. O Palmeiras, na minha visão, trouxe o Guerra para ser o camisa 10, o grande comandante do time. Já que ele não foi o melhor jogador da Libertadores, ele teria que ser o comandante. Eu também acho que ele não é o camisa 10. Ele é um segundo volante. Mas segundo volante, nós não precisamos. Segundo volante, nós temos lá o Felipe Melo e tem o Tietê. Tá bom de volante, não precisa mais. O Palmeiras precisava realmente de um camisa 10. E eu acho que esse cara seria o Everton Ribeiro. Um cara que consegue abrir uma defesa, consegue enxergar um espaço para enfiar uma bola. Eu acho que o Palmeiras precisa de um meia. E um meia na minha visão, hoje no mercado, que acho que acho que tem possibilidade de trazer, seria o Everton Ribeiro. E o Palmeiras perdeu nesses 3, 4 meses a chance de achar um time. Hoje você não sabe quando aproveita o Keno, você não sabe quando aproveita o Veiga, o Johan, você perdeu meio que a possibilidade de treinar esse time, coisa que o Eduardo Batista não fez. Porque não dá tempo também, né? O Palmeiras precisa de resultado e não conseguiu fazer isso num Campeonato Paulista tão fraco que dava para ele ter feito isso e ele não conseguiu. Eu vou um pouco contra o que o Betão falou sobre o Guerra. Eu até agora não vi o Guerra jogar. Em todos os jogos que eu procurei ver, quando falaram, é possível ele vir para o Palmeiras, eu procurei todos os jogos que ele teria que aparecer, tanto no Nacional como na seleção, e ele estava na reserva. Sabe que eu posso te dar um... Posso? Claro. Diga. Eu acho que num time que não funciona, e aí a gente viveu 4 meses com o Eduardo num time que não funciona. Quando a gente olha para o Guerra, eu acho que o Guerra... Eu fui para Montevidéu, eu acho que o Guerra fez um segundo tempo brilhante. Só acho assim, quando você olha o Tietê e o Tietê não joga, quando você olha para o Dudu não joga. Aí você colocou o Borja não joga. Uhum. Você coloca o William até que fez alguns gols, mas talvez tenha sido até uma exceção.
eu acho que fica difícil você cobrar um jogador quando o sistema de jogo do Palmeiras não funcionou em nenhum momento. Eu não sei, você estava lá, pela televisão deu pra gente notar bem, aliás, não só esse jogo, os outros jogos também, o Palmeiras ele tem a defesa e o ataque. Um buraco no meio de campo. Um buraco muito grande. Sabe, não tem quem fique lá para receber uma segunda bola É isso. de rebote, tanto ofensivo como defensivo. Então, e aí fica aquela transição. Vira um setor de passagem. É. O meio-campo, onde deveria ser o coração do time, Não onde tem. a bola deveria ser articulada e deveria passar uma boa parte do tempo ali, no Palmeiras ela passa direto. Então, mas E eu não sei se o Guerra é esse jogador. E aí eu não estou questionando o esquema do Eduardo Batista. Eu estou questionando o próprio Guerra, que quando eu vi jogos do Atlético Nacional, ele é um cara que ele Jogava pela ponta põe a bola esquerda. ele não é um cara ele não é um articulador de meio campo. Ele é um Não. cara que faz a bola passar. E muitas vezes Mas jogava ele não é um aberto armador. também. Eu acho que a gente não pode criar, eu pelo menos não criei, essa expectativa que o Guerra vai ser esse monstro. Que eu acho que não vai ser, porque não é característica dele. Eu acho que é isso que tem. E como todo mundo, ele é o melhor jogador. O que seria o melhor jogador da Libertadores? Você pode ter um segundo volante, o melhor jogador da Libertadores. E não é esse comandante que eu acho que o Palmeiras precisa. Por isso que eu acho que a expectativa, está muito ligado à expectativa. E os jogos do Guerra também não tem ido bem. Eu acho que ele fez um segundo tempo bom contra o Peñarol, mas fez um Jorge Wilstermann que ele entregou um gol do Jorge Wilstermann, e aquele gol que ele entregou para os Gambás eu não vou esquecer até hoje. Foi igual, Assim, né? aquela Foi igual. Então foi, Foi igual. assim, As tem duas que ele ter foi molendo. eu acho que o meio Foi de campo de um mole. time tem que ter corpo, tem que ter. Você tem que Isso. olhar para um time de futebol e tem que falar, aquele é o meio de campo. Aquele é o cara. Aquele eu respeito. Tanto é que os Gambás, é duro falar desses Gambás nojento, mas é realidade. Eles têm dois jogadores que o Palmeiras não tem. Que é o Rodriguinho, que não é nada disso. Tem o Rodriguinho e tem o Jadson, que o Palmeiras não tem dois jogadores articuladores. A bola para no meio de campo deles. Exatamente. A bola passa por ali com qualidade. A do Palmeiras não. A do Palmeiras ela passa batido. Esse que é o grande problema. O Palmeiras é um elenco muito superior. Quer dizer, não dá pra ter uns carinhas mais qualificados. Eu não tô dizendo que o Guerra não é qualificado, mas assim, ele não tem essa característica de botar a bola no meio, a hora que precisar, eu escondo ela. A hora esse trabalho de meio achou que campo. tava trazendo o Valdívia, essa é a realidade. Esse trabalho de meio campo que o Palmeiras não tem verdade. desde que saiu o Valdívia. É Não, verdade. mas é eu verdade. acho que o que ia acabar acontecendo, e essa é a grande curiosidade que eu tenho em relação ao Cuca. O Cuca não jogou e não foi campeão brasileiro com um cara como o Felipe Melo, que é um volante mais fixo, mais pegador. Ele trouxe o Moisés como primeiro volante, deixou o Tietê e trabalhava ali com o Dudu e com o Cleiton Xavier, porque o Cleiton Xavier não jogava todas as Fora partidas. de casa usava o Thiago Santos. O que ele vai ter que fazer agora? Lógico que ele vai manter o Felipe, né? O Felipe é um grande jogador, mas é uma outra característica. Então eu acho que quem pode dançar nessa hora é o Tietê. Porque Também com o acho. Tietê e o Felipe Melo, o meio de campo do Palmeiras vai depender muito do Guerra. E aí eu concordo com o Lugó. O Guerra não é esse cara. Não é. De explosão. Não é. Que o Cleiton, que jogava uma partida, ficava 4 fora, mas quando entrava era o cara de fazer gol. Ele sabia sabia o que estava fazendo. articular. Então eu tenho uma curiosidade de ver como é que ele vai armar esse time aí. Porque se o Moisés estivesse inteiro, eu vou te dizer que ele ia jogar com o Felipe Melo, com o Tietê e o Moisés, ou puxar o Guerra para segundo volante e o Moisés. E o Guerra, como segundo volante, ele acaba sendo até preocupante, porque ele não tem o corpo, ele não tem combate. Não tem. E ele não tem velocidade, então não tem acaba a combate. gente perde a marcação, que acaba que o Tietê faz bem. Esse que todo mundo comentava que ele era o motor do time, que estava sempre em todos os lugares e acabou perdendo com o Eduardo. Né? Acho que o grande desafio que vocês comentaram aqui vai ser encontrar a peça de reposição do Moisés. Porque o Moisés, eu acho que o Moisés não jogava nem como volante, o Moisés era a meia do Palmeiras. O Cuca utilizou o Moisés como camisa 10, quase como um meia. Era ele e o Dudu. O Moisés virou um meia. O Moisés, que é um ótimo segundo volante, virou um meia com o Cuca. Então ele não tem esse meia. Eu espero, estou rezando aqui que ele tenha pedido realmente o Everton Ribeiro, que eu acho que o Palmeiras tenha. Eu aposto tudo, que trazendo o Everton Ribeiro, o Palmeiras vai ter esse meia e vai ganhar essa articulação no meio campo. Aí você teria um Felipe Melo, um Tietê, um Guerra. Aí sim, aí eu acho que um Guerra ao lado de um Everton Ribeiro se complementa. É um cara que se Mas não complementa. teria lugar pro Guerra. O Saulo Aroni, aqui da Vila Romana, tá falando, Lugó é o ganso.
Não, pelo amor de Deus. Não, o Ganso eu não gostaria. Eu acho Olha, que o Ganso um não tem identificação. Acho que até é um bom jogador, mas não tem identificação com o Palmeiras. Tem alguns jogadores que não precisam criar um pouco de identificação com o clube, assim, de ter o estilo do clube, né? E eu acho que o Ganso não é compatível com o Palmeiras. Tem um cara que ele parece muito com o estilo de jogo do Moisés. Ele faz a meia, faz segundo volante, ele é forte, ele sabe chutar de longe, que é o Edwin Cardona, que é da Colômbia, que até citaram ele. Ele ficou um tempão esquecido do Nacional antes do Nacional fazer sucesso. O Monterrey veio e trouxe. E o Monterrey ele joga a competição lá da América do Norte, não é? Ele não joga Libertadores. Então, seria uma boa. Ele encaixaria perfeitamente nesse meio campo. Eu Tem um cara novo. O Carlos já falou. Então, mas você vê que com o Eduardo a gente teve tanto problema que a gente não sabe quem que é o terceiro atacante. Se você perguntar quem é o terceiro atacante, por exemplo, no jogo contra o Peñarol, lá no Montevideo, o William entrou, fez 2 gols, mudou o jogo. O primeiro gol foi um golaço. Golaço. Aí no jogo seguinte, o Palmeiras jogou contra... Qual foi o jogo seguinte? Jorge. Depois do Jorge Jorge Wilstermann. Wilstermann. Ele colocou o William no primeiro tempo, no segundo tempo ele tirou. Então não tinha uma base e estrutura. Aí você não sabe se o terceiro atacante era o Michel Bastos. Você não sabe se o terceiro atacante era o Guedes. Ele perdeu a oportunidade com Em nenhum momento ele... Você falou do Corinthians, que joga com 2 meses. Em nenhum momento ele tentou Guerra e Rafael Veiga. É isso. Ou seja, nesse caso a gente perdeu muito tempo. Porque assim, um cara muito limitado taticamente, de estrutura tática, né? Então... E o Cuca rapidinho, em 2, 3 semanas vai fazer esse time encaixar e acho que isso é a boa notícia. Eu acho que ele vai buscar, ele vai achar. Eu tenho esperança que o Cuca não vai aceitar essa omissão de futebol do time do Palmeiras. Isso eu tenho a certeza. Ele não vai aceitar o Palmeiras jogar, tomar esse sufoco que tomou nos jogos aqui. Pode até ganhar jogo fazendo gol 54, mas jogando bola. Você chutando 3 bolas na trave e fazendo e jogando. O Palmeiras assistiu. O Palmeiras assistiu um Campeonato Paulista, assistiu uma Ponte Preta jogar uma vergonha. O time da Ponte Preta é horroroso e o Palmeiras conseguiu doar um Campeonato Paulista. O Palmeiras doou o Campeonato Paulista. E não Abriu mão. E abriu mão de conhecer um elenco, de montar um time de futebol. Quanto custou essa abertura de mão? Uns 7, 8 milhões, pelo menos? Por aí. Entre arrecadação, entre premiação, entre patrocínio e visualização, uns 10 milhões, vai? Vamos colocar aí. Então, quer dizer... Aí você vê a inconsequência de uma escolha que a gente achou até que de repente pudesse ter sido acertada. Nós aqui no programa, nós comentamos no começo que não era o nome que nós gostaríamos, mas nós não cornetaríamos. A partir do momento que ele foi escolhido como técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele teria nosso apoio. Nós já apoiamos coisa pior. Não, é verdade. Assim, não dá pra falar. Eu sou um dos primeiros a cornetar aqui, depois do Paulo, né? Que o Paulo adora cornetar, viu, Betão? O Paulo aqui corneta demais aqui. Mas é o seguinte, eu acho que o Eduardo Batista, assim, não dá pra... crítica não, porque é um cara trabalhador. Você vê que é um cara dedicado, é um cara que estuda assim, não dá pra criticar. Ele tem, né? Buscou, tá, mas não deu certo. O problema é que ele tem déficit de atenção, né? Porque ele estuda e não aprende. Mas não deu certo. E o Cuca também é o que muitas pessoas comentaram da imprensa. O Cuca saiu do Palmeiras... Dirigindo um Fórmula 1, pô. O Cuca saiu do Palmeiras no ano passado, mas na verdade ele não saiu, né? Desde que ele saiu, nós estamos falando de Cuca desde o ano passado. Então, assim, ele não saiu, né? Então, assim, eu acho que a saída dele ficou mal justificada, né? Ficou aquela, problema pessoal e não sei o quê. E como ele não foi para nenhum time, ficou aquele negócio meio em aberto, né? E o Palmeiras sempre na expectativa de ter o retorno do Cuca. Eu acho assim, voltou, ótimo. Eu acho que ele vai dar jeito no Palmeiras, pelo menos essa apatia que tem acontecido nos jogos não vai mais acontecer. Ganhar ou perder faz parte. Nós vamos ganhar a Libertadores? Não sei. Mas que o time vai brigar muito mais e vai jogar mais, isso eu não tenho dúvida. Que vai, porque o elenco é muito melhor do que do ano passado. Vocês lembram o Filipão falando uma vez que não dava pra aceitar um time acabar o primeiro tempo sem ter feito uma falta? Não lembro se foi um clássico, que ele reclamou, ele xingou todo mundo no vestiário. A gente não tomou um cartão contra o Jorge Wilstermann. E a gente tava perdendo de 2-0. Ninguém dava uma pancada que fosse, mesmo que não seja o caso de... Sabe que o último jogo... O último jogo com o Jorge Wilson, o Palmeiras toma gol muito fácil. Esse time do Palmeiras parece criança, parece time de criança. Você joga uma bola na área, qualquer bola é perigosa.
O Palmeiras não tinha sofrido um ataque. Aí uma bolinha na área, gol do Jorge Wilson. Tem. Nós estamos sendo juntos lá. É, você Aí viu outra que- bolinha, 2 a 0. Não é possível. Você viu que nenhum jogador brasileiro fez gol nesse jogo, né? É. Nenhum. Tá? Tanto é que os nossos 2 gols foram o Guerra. E quanto ao nome E de do reforço Cabeças. e quanto ao nome que o Bruno citou, né, do reforço de fora, pô, tem condição de hoje com o caixa do Palmeiras, não sei se o caixa, Cardona. traz logo o Everton Ribeiro. Assim, traz logo e acaba com essa brincadeira. Para de apostar. Eu acho que aproveita E por que a que Leila não tá aí, trazer o que a que ele Crefisa falou? tá com toda essa boa vontade, já traz logo o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro acabou de conquistar um título fora. Acabou de ser o melhor jogador fora, trazendo um título na bagagem, e sendo que era o melhor jogador do campeonato há 2 anos atrás. O Diego do Flamengo, eu comentei aqui, o Diego do Flamengo teve no auge da carreira em 2002. Em 2002 ele estava com o Robinho dando as pedaladas lá, e hoje ele ainda é um dos melhores jogadores. Você imagina um jogador que está 2 anos atrás, não é 15 anos atrás, são 2 anos. Eu acho que o futebol brasileiro está tão mal. E a gente não trouxe o Diego. Porque É. custava quanto? 700, cara. O meu- Traz por 800 e traz logo o Everton Ribeiro. Você perguntou, porque você tá falando de meio, voltou a falar do Everton, e eu ainda acho que o camisa 10 é aquele cara clássico, né? Que sabe meter bola atrás da zaga e tal. Isso. O cara do camisa 10 que eu gostaria de ver no Palmeiras, eu vou falar, vocês vão ficar bravos. E a maioria fica. Mas o Lucas Lima, pra mim, é o grande gosto, jogador. eu É o gosto. cara Eu não que sei ia porque, vencer. eu não A sei maioria, porque, a eu maioria gosto. dos meus amigos não gostam. Não, eu gosto. Aqui eles ficam bravos. O problema do palmeirense é esse negócio de rusga. Essa rusga, que os caras fazem uma rusgazinha, depois traz pra cá. Tantos jogadores do Palmeiras fizeram rusgazinha e foram depois fazer rusga com a gente fora. Já teve o Viola jogando É. aqui, cara. E teve. O Sabe, Edilson nosso Neto assim, já foi fazer jogou. rusga no adversário. Cafu, O Miller. Corinthians- E Corinthians- mais, viu, besteira. Betão? Eu concordo contigo de trazer o Miller, Lucas Lima. que é E pior que o melhor, Miller. trazer o Lucas Lima hoje é trazer ele na baixa. Comprar jogador é que nem ação da Bolsa de Valores, compra na baixa. E o Lucas Lima é o momento de comprar. Eu acho que o Lucas Lima seria uma belíssima aliás, os dois contratação. caras para resolver o problema do Palmeiras hoje estão no Santos. O Lucas Lima e o Zeca. Mas só que eles não jogam na Libertadores. Não, você tem razão. É, não, mas é bom. Eu entendo. Mas Mas eu tô é dizendo bom. assim, O esse Zeca- time do o Palmeiras Zeca é hoje, muito bom. com o Zeca e com o Lucas Lima, Muito bom. aí eu acho que dá pra encomendar a faixa. Também acho que já resolveria. É, mas aí vamos ver, né? É. Ô Zé, você tem um recado pra... Como que ele vai vestido amanhã? Malandro é o Lula. Por quê? Por quê? Que ele vai ao julgamento com a camisa do Corinthians pra ver se o juiz ajuda ele lá. Tá acostumado, né? Ó, falando em julgamento, hein? O Cassandra vai ficar bravo lá com a gente. Falando em julgamento, nós não comentamos mais o julgamento do lateralzinho direito deles, que vergonhoso, não pegar suspensão nenhuma Você e ser acreditou. liberado, uma vergonha, não? E ninguém falou nada, E né? você acreditou que iria ficar... Ah, mas é uma Vergonha. vergonha. A gente tem que falar aqui, né? Ô, Lugol, vergonha. Vergonha é o juiz comemorar o gol da Urubuzada, velho. Nossa O cara, Senhora. tipo, foi gol. Nossa. Que isso, gente? E depois a imprensa fica por isso. Aí um jogador ainda acabou falando assim, eu não lembro qual o nome do jogador, que falou, o juiz não pode acabar antes do Flamengo fazer o segundo gol. Cara, senão a gente vai dar a chinela nele, não sei o quê. Aí os comentaristas levam numa boa. Se é um outro time, principalmente daqui de São Paulo... Ou Ah. até mesmo aquele cara que foi contratado pelo Guarani agora, o irmão do Alexandro. aham. Se é ele falando um negócio dele, ele sai preso. Nós estamos falando em suspeição aqui. Vocês têm alguma informação do caso lá, da briga lá, como é que vai ficar? Vocês têm alguma informação? Quando que vai ser julgado? Eu tô numa Nada expectativa, ainda. ando procurando como é Maurício que vai falou ficar. hoje na entrevista, né? Perguntaram pra ele hoje na entrevista. E ele falou que o Palmeiras ficou indignado, e é óbvio que ficou indignado com o que a Conmebol determinou. Mas agora é um prazo de julgamento. Eu acho que eram 30 dias daquela fase. Então já daquela tá, fase. dá pra ser talvez semana que vem. Agora, que tem que- que ser. Nós temos um risco de ter algum problema contra o Tucumã. Porque. Esse acho que seria o menor dos riscos. Eu tô mais preocupado mesmo com a suspensão do Felipe Melo. Eu acho que um jogo, tudo bem, eu acho que é uma perda mais financeira do que... Lugol, mas se do que os caras, técnica. se os caras forem rigorosos, a gente tem um risco de passar o Tucumã, Deus me livre, nas oitavas. A gente tem algum problema no retorno. E aí isso seria terrível. Porque o Felipe Melo é o quê? É um grande jogador, mas você consegue repor. Mas se a punição for rigorosa, no jogo de oitavas de final com um jogo com um time internacional... Ah, não, mas eu tô imaginando que seria um jogo contra o Tucumã. Aí é um jogo... Esperamos que sim. Esperamos que sim.
Aí... Mas eu não, olha, eu não tô esperando, não sei qual a expectativa, mas eu não tô esperando muita coisa boa, não, viu? Eu tô preocupado. Eu tô preocupado, eu também estou. Porque Eu estou até com punições mais severas, assim, mesmo de... Olha, tô preocupado mesmo, viu? Da Conmebol a gente pode esperar igual cabeça de juiz e bumbum de neném. Qualquer coisa ali pode acontecer uma desgraça, né? E falar nisso, a gente tem aí uma outra coisa que repercutiu bastante aí no meio, que a imprensa começou a sapatear, em relação ao Melo, né, pelo apoio a um candidato, a um determinado candidato a presidente, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho assim, hoje se cobra tanto em relação a você aceitar as pessoas, aceitar se o cara gosta de outro homem, se a mulher gosta de outra mulher, se o cara é gordo não pode falar nada. Aí o cara, por ser um jogador, ele falar em relação à preferência política dele, foi totalmente rechaçado. Isso é um preconceito que é inaceitável. Ele tem o direito de torcer, de fazer propaganda para qual candidato que seja. E não teve esse preconceito contra os jogadores. Oi? Não teve esse preconceito contra os jogadores. Pois é. Não teve com o Jadson, não teve com o Diego. E ele foi um jogador que foi vítima de preconceito racial. A imprensa, pelo fato de ele mesmo ter falado, não, isso é coisa do jogo e tal, mas a imprensa deixou por isso. Se fosse jogador de qualquer outro time, ia cair o mundo, a imprensa ia fazer um escândalo, ia querer que ele fosse dar parte na justiça e, sabe, e não aconteceu nada. Aí pode chamar brasileiro de macaco, ele pode ser chamado de macaco, que não acontece nada. Agora, o JK pode falar um monte de besteira, né? Escrever e falar um monte de besteira, né? Fazer as fofoquinhas. Né? O JK. Pois é. O corporativismo dos caras não deixa eles falarem a favor do Palmeiras porque eles estão defendendo o coleguinha, né? O que você acha, Betão, em relação a esse assunto do... JK é aquele que eu tô também, tô né? imaginando. Mas do Melo apoiando... Então, esse do JK, assim, eu fiquei bem incomodado porque ele deu uma resposta pro Eduardo, que ele disse, no intervalo do jogo do Palmeiras com o Peñarol lá em Montevidéu, o WhatsApp dos conselheiros estava bombando. Por que ele não cuida do conselho do time dele? Pois é. Porque quando ele fala dos conselheiros, ele está falando de todo mundo. Se ele tem 1 ou 2 ou 3 que caguetam para ele, desculpa a palavra, mas me passa aquele ranço de jornalista já decadente. Mas totalmente. E que está perdendo espaço na mídia, perdendo credibilidade. E que precisa falar um pouco mal do Palmeiras para aparecer na mídia, né? Então, realmente teve um incômodo. Eu fiquei bem incomodado porque ele está falando de um grupo de conselheiros, são 300 conselheiros. E se tem uns 2 ou 3 que caguetam, primeiro, os 2 ou 3 tinham que ter coragem de aparecer, né? Porque eu gostaria muito de conversar com esses caras. Exatamente. Se você quer falar alguma coisa para se você quer ter um jornalista com o qual você quer conversar, procura um jornalista mais sério, pelo menos. Não para ficar caguetando um cara que vai falar mal do Palmeiras. Que é gambá, agora, a gente já sabe quem são, né? São 5, 6, 10 recalcados que talvez estavam na gestão passada e que não são palmeirenses, são de um partido. Né? A gente precisa combater isso. O Palmeiras tem um problema sério, aliás, todos os clubes grandes, né? Mas o Palmeiras tem um problema sério com isso. Os caras que perdem o poder e que não têm talento, porque quando você tem talento, você participa das gestões, você é ativo, você gera propostas, ajuda o clube no que for possível. Quando o cara não tem talento, ele só está no poder por puxa-saquismo, e o Palmeiras tem uma fertilidade enorme de puxa-sacos. Imagina. O cara, quando perde o poder, ele gosta de atacar a gestão atual. Mas a gente está de olho, tem uns 4 ou 5 que a gente já está na mira. Eu mesmo quero conversar com uns 3 ou 4, olhar no olho, porque tem os leões de Twitter. Tem uns leões de teclado, Twitter, né? Que na frente... Não foi isso. Não é bem assim. Então você não sabe escrever em 140 caracteres. Nós temos um grupo grande de conselheiros que estão trabalhando muito pro Palmeiras. A gente acha que o Palmeiras está num momento especial da vida. E a gente não vai deixar que traíras, puxa-sacos, né? Caras que
foram para o poder graças a favores, atrapalhem esse momento do Palmeiras. A gente vai colocar o Palmeiras no lugar. Tem um colega conselheiro aqui acompanhando o programa, mandando um alô para você, mandando um abraço. A sigla dele, ainda bem que ele tem o mesmo gosto musical da sigla do nome dele. Já sei, é heavy metal, é um cara do heavy metal. Antônio Carlos da Silva. Esse é um dos grandes amigos. Esse é um dos grandes amigos. Quero mandar um abraço. Carlos de Carvalho. Quero mandar um abraço pro Toninho, meu amigo, parceiro. Abraço, Toninho. Ele só não pode jogar bola, cara, porque ele joga a bola e ele se machuca. É pouco talento, então. Eu tenho falando aqui, até a imprensa. Pera, deixa eu só falar um pouquinho do Twitter aqui. Pessoal do Twitter, o Green Force tá aqui. Lugó grita, cadê o meia pro Gagliotti? Everton Ribeiro. O André Sulakov, Lucas Lima é um excelente nome, jogador rápido, inteligente e finaliza fora da área. Agora, pergunta geral, o que acham do Sassá, atacante do Botafogo? Não, para com isso. Não dá, né? Sem Sassá. Não dá. O Sassá é a cara do Palmeiras antigo. Precisava contratar alguém que fizesse um negócio diferente, aí chamava o Sassá, fazia 2 gols, depois era suspenso. O Sassá é igual trazer o Max Pardalzinho. Antes de você falar da imprensa, eu queria mandar parabéns para um elemento da imprensa que muitas vezes eu não concordo com ele. Tá, mas dessa vez eu tive que parabenizar pelo que ele falou do Palmeiras na época da briga com o Peñarol. Ele é santista, tá? E apesar do nome italiano que ele tem, mas ele falou muito bem, ainda acabou saindo do programa por causa de um outro lá que eu não lembro o nome, nem quero saber, tá? Que é um torcedor do Peñarol, torcedor do futebol uruguaio, brasileiro, hein? Para mim você não é brasileiro, para mim você é qualquer coisa. Mas é o Sormani. Parabéns, Sormani, você... Fez uma, né? Fez uma boa. Falando do Palmeiras, falando da briga, que você falou que lá teve homem, que foi o Felipe Melo, que ele, se tivesse mais meia dúzia de Felipe Melo, teriam batido em todos os jogadores lá e torcida. E o Betão pode comentar um pouquinho em relação a essa experiência. Semana passada nós lemos aqui um texto que foi divulgado em vários grupos do WhatsApp, né? E a gente leu aqui ao vivo e o Betão testemunho ocular. O que você pensou naquele momento? O que você sentiu? Foi a sua primeira experiência internacional junto com o Palmeiras. Como que você passou por isso, Betão? Bom, já deu uma esfriadinha no assunto, porque já faz uns 10 dias e o Paulo, inclusive, falou com vocês na semana passada, o Paulo Justo, ele esteve lá. Isso que a gente fala com cara de propaganda, de marketing, o cara vem já querendo, já deu uma esfriada, deu nada, o negócio é quente, aqui é Palmeiras, velho, manda ver. Foi bacana porque eu não conhecia Montevidéu, achei Montevidéu uma cidade muito acolhedora, muito tranquila, as pessoas são extremamente educadas, não? E um pouco diferente do clima do jogo à noite. Eu acho que o clima tinha um pouco de nervosismo exatamente por aquilo que o Felipe tinha falado. Ele é muito espontâneo, mas ele foi infeliz, a gente tem que concordar. E ele não queria direcionar para ele podia ter falado boliviano de repente, mas apesar que ele ia sofrer lá na Bolívia, né? E se o Palmeiras não vira o jogo, eu acho que também não ia ter nenhum tipo de problema de briga. Mas assim, gostei muito do ambiente, o estádio é novo. Não é coberto, ainda não é padrão FIFA, tal, é tudo cimentão. Os camarotes são bem bonitos, a gente foi muito bem tratado e até começar o jogo. Quando começou o jogo, guerra, né? Guerra de futebol. Primeiro tempo, eu me lembro que até escrevi no que você leu aí, Tarso. Eu cheguei pro segurança do Palmeiras e falei: escuta, é possível já pegar o ônibus de volta pro hotel? Porque o primeiro tempo eu tinha a impressão de que o Palmeiras estava jogando na subida. E não tinha nenhuma... E assim, ninguém falou, mas tinha um vento absurdo. O Praz, ele batia o tiro de meta e a bola voltava. Então, realmente, tinha um problema sério com o vento. Mas eu não via nenhuma perspectiva, já não confiava muito no técnico, os jogadores muito abalados. Achei que no segundo tempo o Palmeiras ia tomar outro vareio, ia terminar uns 4-0.
E eu até falei, pô, eu vou embora antes, porque vai ser uma vergonha. O pessoal também tava comendo pizza, viu, Betão? É. O pessoal quase parou de comer pizza lá, viu? Ah, é verdade. Xingando, começaram a cornetar lá, viu? O Ademir da Guia, tava pedindo o Ademir da Guia pra entrar no jogo e ele não queria entrar. O Ademir entra lá, pelo amor de Deus, meu, e nada acontecia. Mas assim, teve um fato legal na viagem. Quem conhece Montevidéu, tem o Mercado del Porto, né? Que é lugar de carnes e muito famoso. E nós invadimos o mercado. Então, 70%, 80% da população que tinha na hora do almoço ali, 3, 4 horas da tarde. E um ambiente extremamente festivo, sem nenhuma briga, os uruguaios participando, até os torcedores do Peñarol. E assim, a gente tomou muito vinho, comemos carne, foi uma delícia. E o segundo tempo foi histórico, né? Eu acho que eu vou guardar eternamente na memória esse jogo. O segundo tempo o Palmeiras jogou demais, né? E foi emocionante o terceiro gol. O terceiro gol foi maravilhoso de comemorar. E a briga, assim, a gente correu o risco, tá? E até conversei com um dos diretores do Palmeiras que estava lá. E eu falei, olha, eu acho que a gente podia ter evitado essa situação, porque a segurança era extremamente precária. Eu poucas vezes vi uma segurança tão precária num estádio de futebol. Os seguranças, que parece que são privados, né? Sim. Que parece que na legislação uruguaia a polícia não pode estar dentro do O estádio. Ministério Público de lá proibiu. Tinha meia dúzia de caras com um jalequinho laranja lá, e na hora que o pau comeu mesmo, os caras começaram a jogar a cadeira na torcida do Palmeiras. E eu mandei até uns vídeos para os diretores do Palmeiras para eles verem quanto a gente sofreu ali. E vão servir na nossa defesa, né? Agora, assim, eu não faço apologia à violência, jamais faria isso. Acho que a Mancha Verde já cometeu alguns equívocos, mas naquele dia, especificamente, eu vi uns caras lutando pelos palmeirenses que estavam lá. Se eles não intercedessem naquele momento, nós íamos ter muitos problemas, porque a torcida do Peñarol ia entrar por trás do estádio. O problema não estava no estádio, entre as torcidas. Fora, né? A torcida saiu, deu a volta e queria entrar. Tinha mais uns 600, 700 uruguaios querendo entrar. E ali... E ali tinha inclusive a barra brava. É que ali, né? Chegou a polícia. Naquele momento a polícia foi acionada. Na rua, né? Na rua, com cavalaria, com carro de polícia, tudo, encheu de policial. O que nos tranquilizou, eles dispersaram os caras. Mas se eles entram no estádio... Aí era uma tragédia, cara, assim, estilo Sheffield, né? Então eu acho que nos jogos de Libertadores você tem que ter... É vibrante, é nervoso, a gente sabe que tem um clima mais pesado, mas eu acho que deveria ter uma legislação pela Conmebol de exigir que quem recebe o jogo dê toda a segurança. Você não pode brincar com fatalidade. Depois você vai falar, não, foi uma fatalidade. Não foi. Nós poderíamos ter sido agredidos severamente pelos torcedores do Peñarol, que estavam muito bravos. Né? Eu tenho comigo uma coisa. Não sei. Eu acho que se fosse outro técnico com mais experiência, ele teria tirado o Felipe Melo antes do final. Tá? Eu acho que poderia ter tirado. Eu acho que ele tirava, acho que ele teria evitado tudo isso que aconteceu. Tá? É minha opinião, não sei. De repente, a coisa... Eles iam pegar o cara lá no coisa. Eu acho que pode quebrar do mesmo jeito. Pode até ser, mas era uma... sei lá, uma situação diferente. Você falando ele não estava lá dentro do campo para todo mundo ir atrás dele para brigar. E o ponto que eu queria destacar, que também essa semana o assunto ficou mais importante até do que esse título dos Gambás, foi o retorno do Cuca, né? E a imprensa está começando... Dos Gambás, aí título protestado deles. Eles estão... Então, assim, a imprensa, nós temos que ter muito cuidado com essa imprensa aí, que eles adoram agora falar, porque o Cuca vai ter problema com esse elenco do Palmeiras, que não sei o quê. Então, muito cuidado com a imprensa, que a imprensa adora ficar pegando no pé do Palmeiras. Então, muito cuidado com a imprensa, que não é preocupante, viu? Até eu tô vendo aqui o senhor Eli que adora a imprensa, um abraço ao senhor Eli aí, que é o rei da imprensa. Eu vou com ele no jogo, eu fico cornetando ali atrás do banco de reserva, e ele fica na imprensa lá, buzinando. Então precisamos ter muito cuidado com o que a imprensa fala do Palmeiras, que ela está sempre tentando prejudicar o time do Palmeiras. Tem um comentário aqui em relação à imprensa. A imprensa se preocupando com o salário do Cuca. Gente, cada um com seus problemas, gente. O Filipão ganhava mais ainda do que ele, ninguém metia o bedelho na coisa. O Palmeiras está pagando o salário. E outra, gostaria de deixar claro aqui, para que parem de ficar divulgando, Crefisa isso, Crefisa aquilo.
Da nossa arrecadação, a Crefisa é responsável por 19%. Então, quer dizer, eu tenho times aí que gostam de falar, de aparecer, que são patrocinados por órgãos federais, por órgãos estatais, e que representam mais de 50% da arrecadação. E tem outros times que são 70% dependentes da transmissão da TV. Então, é uma coisa que a imprensa fica batendo, fica falando, e é o estilo Hitler. Uma mentira dita mais de 50 vezes vira verdade. Então isso não pode acontecer com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós estamos num ano que é um ano muito importante para a nossa trajetória, para o nosso investimento. Então estão fazendo de tudo para minar esse caminho. Estão preocupados se o Eduardo Batista, não era para demitir. Não era para demitir o Escambau. Era para demitir, sim. O que os outros técnicos têm a ver com isso? Não, e o pior é que as análises... A gente ficou aguentando o Kleina um tempão aí, porque o Kleina era bonachão, era bonzinho com a imprensa, não batia nos caras. Não, o Kleina é bom técnico, não sei o quê. E sabe o que acontece? Tá cheio de Nutella hoje, tô cheio de Nutella comentando futebol. E Nutella o que é? Nutella é aquele cara que pega os números e começa 66% de posse de bola, 70% de aproveitamento. Ninguém fala que os 69% do Eduardo Batista foi num campeonato paulista medíocre. Você ter 69% de aproveitamento num campeonato paulista desse ridículo é um resultado ruim. Tem que ganhar tudo. E quando foi exigido um pouco mais, sendo que na Libertadores ganhou alguns jogos na Bacia das Almas. Quer dizer, então assim, são 66% contra ninguém. Então assim, nem isso a imprensa gosta de falar dos números, não gosta de entrar no detalhe dos números, do desempenho, que é o que a gente fala, resultado é diferente de desempenho. Tem que olhar o desempenho dentro de campo. E o Palmeiras, no ano passado, caiu fora porque começou a olhar resultado e não desempenho. O Palmeiras fez uma partida com o Rosário Central ano passado, que era para ter demitido o Marcelo Oliveira dentro do Allianz Parque. O Palmeiras ganhou aquele jogo, mas era ter perdido de 4-0. Tinha que ter demitido ali, não demitiu. Não, Libertadores é assim mesmo. Viu no que deu. Nossa. E aí, quando tentou recuperar, não deu mais. O Palmeiras tem que olhar desempenho, o que foi visto agora. O Palmeiras não está rendendo, não importa. É líder, não importa, não está rendendo. Pode trocar. O Palmeiras fez certinho. Na Copa do Brasil, né, do Marcelo Oliveira, nós aqui falamos, agora é a hora de demitir. É isso aí. Temos gravado. É isso aí. Gravado. Eu falei isso. Ia ser histórico. Ia ser demitir um técnico na vitória. Ia ser histórico. Aquele jogo contra o Rosário Central, olha, fazia tempo que eu não vi um massacre. E o Palmeiras tomou um massacre dentro de casa. E o Palmeiras tomou um massacre e ganhou aquele jogo. Na história não existe o si. Mas se tivesse feito isso, talvez tivesse salvo a Libertadores ali. Exatamente. Porque o Cuca pegou um time, vale lembrar que ele conseguiu lá na Argentina um 3-3 heróico. O Palmeiras estava ganhando 3-2 até no final do jogo. Aí o Jesus foi expulso. Por pouco, mas assim, por pouco ainda o Cuca não conseguiu salvar, porque uma vitória lá salvaria o Palmeiras na Libertadores. Exato. Mas não deu, quer dizer, foi tarde. Dessa vez, pelo menos, o Paulista serviu de laboratório pra gente testar esse treinador. Deixa eu só, antes do Paulo acessar aqui, o Betão pediu para se retirar um pouquinho mais cedo. Pode ir? Tá melhor? Tá melhor. Não precisava cuidar das crianças em casa, mas o programa tá ótimo. Agora esquentou as turbinas, agora eu quero continuar. E as crianças esperam lá em casa. As cornetas são mais Palmeiras fortes. cura qualquer um, né? É isso então aí. vamos lá, Derby 100 anos. Essa semana passou, nós fizemos 100 anos de Derby. Olha só. Tá? Palmeiras O que e é o Corinthians. derby, Paulo? Palmeiras e Corinthians. Porque outro dia um estagiário, a hora que passou lá a gambazada com a bicharada, ele tava chamando de derby. Eu falei, mas esse cara saiu de onde, cara? Porque tem o Choque Rei. É assim, o nosso programa ele vai para o mundo inteiro. Então, tem gente que acompanha em outros países, em outros estados. Então, nós temos alguns clássicos aqui que tradicionalmente foram dados nomes. E aí o Palmeiras e Gambá é o derby. É um clássico, é um nome romântico, né? Uma coisa de lá dos longínquos. Né? São 100 anos
100 anos de tradição. 1918. E quem é o melhor desempenho nesse caso Então, vamos aí, lá. Zé? Decisões de campeonatos, torneios e taça únicas e confrontos diretos entre Palmeiras e Gambás. Taças únicas vencidas pelo Palmeiras, 13, que é 18, 19. Aí vem, né? Taça inauguração da Ponte Grande. Se eu for fazer a relação. São aqueles torneios assim, vou fazer Oswaldo Brandão, da um Cibês, jogo que tá? vale uma taça. Então a gente Depois. disputou 18, a Taças- gente ganhou 13. E as taças únicas vencidas pelo Palmeiras foram 5. Posso dar minha contribuição? Claro. Diga. Na verdade, assim, eu vou dar uma contribuição porque eu tenho dentro da minha família quase todos só corintianos, né? Lado da minha mãe, tudo corintiano e tal. Então Mas sua mãe é palestrina. A minha mãe Palestrina. mais ou menos. Mais ou menos. Quando ela conheceu meu pai, ela teve que virar palmeirense. Né? Mas ela é uma gambazinha alviverde. E toda a família da minha mãe é corintiana, então eu respeito muito a torcida do Corinthians e tal. Mas a gente tem embates muito Mas o gostoso é isso, Betão, porque assim, nós respeitamos porque eles são xarope que nem nós. Então assim, a gente odeia, mas a gente respeita. A gente sabe o tamanho da grandeza, a gente tem que respeitar o Corinthians. Mas eu brinco com alguns amigos meus corintianos e digo assim, tá bom, elege os 5 principais jogos de Palmeiras e Corinthians da história. E nós ganhamos os 5. Não, é assim, o cara não consegue derrubar meu argumento, porque você tem os 2 da Libertadores. Qual foi a única final de Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians? 94, ganhamos. 3 anos. Aí teve os 2 emblemáticos, de 74 e 93, que era para quebrar tabu de Corinthians e Palmeiras, nós ganhamos os 2. Então, assim, eles ganham de vez em quando em Campeonato Paulista, quando não vale nada, mas quando vale... Torneio Rio-São Paulo... Quando vale, que é jogo grande e tal, o Palmeiras ganha. Eu queria que tivesse sido a final Palmeiras e Gambá. E ainda falei pra eles, quem é o time que já ganhou 2 vezes de vocês lá no Propinão? Ó, em 99... Aonde? No Propinão. E de Foi o Palmeiras. Na verdade, nós ganhamos 3 vezes deles, porque dos pênaltis tem que contar 3. Então eu falei, quem que ganhou mais vezes de vocês? Tal. Então, assim, não adianta. Em cara. 99, só nós não ganhamos, porque o primeiro jogo, o Filipão escalou o time totalmente em reserva, e nós perdemos aquele primeiro jogo. Porque senão teríamos vencido também em 99. Mas dois expulsos, né? Vamos prosseguindo aqui. Torneios vencidos... Torneios. Antes foram as taças únicas. Agora, torneios vencidos pelo Palmeiras, 2. Torneio vencido pelo Cruzeiro, 1. Campeonatos vencidos pelo Palmeiras e campeonatos vencidos pelo Corinthians. Palmeiras, 7. Corinthians, 2. E aqui tem exatamente o que o Beto falou. Os 2 campeonatos que eles ganharam da gente foram 2 campeonatos paulistas. 2 paulistas, 95 e 99. Tá? Campeonatos vencidos pelo Palmeiras foi 36, 38, 51, 74, 93, 93 e 94. A Cassandra está se manifestando ali contra nossas contas. Campeonato Paulista, Extra, Rio-São Paulo, Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro. Tá? Então, é tudo assim. A observação. O Paulista de 1954, que eles falam, ganhamos, tal, era decisão só para o Corinthians, porque não foi a final. Eram pontos corridos, então aquilo ficou... Mas aí foi aquele jogo fatídico que o Palmeiras resolveu jogar de azul. De azul, Né? Então, aí... E quem era o técnico? Era o Brandão? Não. Não. Quem que era? Era o Brandão do Corinthians, não era? Do Corinthians, Brandão mas era no do Gambá. Palmeiras era o Mário... Mário Travalini? Não, Mário que foi juiz de futebol. Aí você que vai poder falar. Juiz de futebol. A gente Mário, aqui não estava nem em projeto. Careca, lá, né? Então, e Eu muito menos. Resumo final: de 30 disputas diretas, o Palmeiras só fez 73%. Palmeiras 22 jogos e o Corinthians 8. Olha só. Tá? É isso aí. Então, esse foi o derby, viu? esse trabalho- Cassandra! Tá esse- aqui, ó, Cassandra! E esse trabalho, eu vou falar pro Betão por que é Cassandra. Fala, conta. Porque na Copa do Brasil, ele apostou com o Serginho que, se o Inter desclassificar o Gambá, eu mudo meu nome pra Cassandra. Então é Cassandra. Tem que levar no cartório. Olha o tamanho da Cassandra, quase 2 metros de altura. Vai ter que levar no cartório. Agora, esse
esse trabalho de levantamento das informações do derby, a gente tem que parabenizar algumas pessoas que trabalharam. Eu não vou citar nomes, né? Assim, senão é capaz de eu deixar alguém de fora. Eu vou pegar os nomes depois direitinho. Isso. E aí, num próximo programa, a gente cita. Mas são nomes assim que são historiadores, são pessoas que trabalham muito e se dedicam pelo Palmeiras, como o Betão comentou. Indiferente a estarem com carteirinha ou sem carteirinha, eles se dedicam à história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Estão hoje lutando pelo desenvolvimento do museu, pelo desenvolvimento da sala de troféus, para a gente poder trazer para o palmeirense e para o visitante, porque o Palmeiras hoje é um nome mundial e a gente não tem uma sala de troféus para mostrar. Não tem um museu, não tem como é que chama o outro, Betão, além do museu que a gente está fazendo? Tem a sala de troféu, o museu e o memorial. E o memorial. São coisas distintas. O pessoal, museu e memorial. Não, são coisas distintas. E a gente não tem isso. Então a gente está desenvolvendo, são ideias, são projetos, são muito importantes. Tá? Então isso... Falta definir o local, né? Tem alguns locais, tem algumas sugestões, e ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso numa reunião que nós temos aí algumas ideias, e nós vamos traçar algumas diretrizes, né, Beto? Para chegar e apresentar. O que acontece é que o Palmeiras, com a Arena, né, com o Allianz, o Palmeiras cresceu muito de receita, de visibilidade. O Palmeiras agora precisa tirar da gaveta alguns projetos que ficaram parados, porque dentro das virtudes que o ex-presidente do Palmeiras trouxe ao Palmeiras, o Paulo Nobre, não tinha a virtude do diálogo. E isso dificultou muito a gente levar alguns projetos adiante, tentar ajudar o Palmeiras em algumas ações. E agora a gente tem um presidente especial, né? Quer dizer, a gente tem... eu costumo dizer que nós estamos num momento muito importante, muito interessante da nossa vida, porque dentro da cesta a gente tem ingredientes que fazem com que o Palmeiras possa manter-se grande, não ficar variando como foi ao longo da história. O Palmeiras tem um estádio que gera muita receita, o Palmeiras tem um sócio-torcedor que é apaixonado, nós somos apaixonados pelo Palmeiras. Daqui a pouco vai todo mundo correr na loja para comprar camisa nova, não sabe nem se é bonita, mas compra. Gosta ou não, compra. A da melancia... A da obsessão eu fui comprar, já não tinha mais. E tão importante que a gente possa, com todos os problemas que a gente tem com o sócio, né, com a W Torre, que a gente sabe que tem problemas sérios, mas em algum momento você precisa estabelecer diálogo, exatamente para tirar da gaveta o memorial e museu, porque a torcida do Palmeiras precisa resgatar a história maravilhosa que nós temos. E que está guardada dentro de um storage, que é um... Você esteve lá no Uruguai, você foi até o museu, a sala de troféu deles? Na verdade, assim, eu já visitei museus em todos os lugares que eu vou do mundo, eu paro para visitar os museus dos times. O que mais me emocionou ultimamente foi o do Porto, lá em Portugal. Olhando para o alto. Espetacular, um negócio assim, fantástico, sensacional, fantástico. 3 andares, emocionante, com toda a tecnologia que se permite ter. E a história está lá contada em fotos, em troféus, em vídeos, e gera uma receita, porque são 18 euros para você entrar e visitar. E aí você tem uma fila enorme de pessoas. Eu já fui no Ajax também, maravilhoso. Né? Sem contar Real Madrid e Barcelona, que são fora da curva, né? O do Real Madrid é espetacular. Então a gente precisa resgatar isso, e o Maurício está super aberto a ouvir as nossas opiniões, as nossas sugestões. Os projetos estão sendo tirados da gaveta, as pessoas que estão no conselho, no COF agora, no CD, Faedo, né? O Serafim Del Grande, são pessoas seríssimas que estão super engajadas em pôr o Palmeiras para funcionar de novo. A gente tem que enaltecer as virtudes do presidente anterior, que eu acho que Paulo foi importante em um determinado momento da nossa história, mas o diálogo ficou esquecido. Né? E a democracia num clube como o nosso, um clube de italianos, ou de origem italiana, que tem tantos apaixonados, a gente não pode esquecer o diálogo. Porque a gente faz por amor. Né? Meu pai trabalhou 8 anos no restaurante do Palmeiras, de sábado, domingo e feriado, das 10 da manhã às 4 da tarde, inclusive Dia dos Pais.
E fez Eu por acho- amor, ele não ganhou nada. É. Quem Acho que conheceu meu pai sabe disso, eu não estou mentindo. Então, a torcida do Palmeiras ela é apaixonada pelo clube e a gente quer dar essa contribuição ao clube e deixar esse legado. O Betão colocou uma coisa importante aqui que eu acho bacana, que é o crescimento sustentável do Palmeiras. Que é uma coisa que eu acho que veio com o estádio e agora com as pessoas que estão formando essa nova diretoria. Eu acho que o Palmeiras tem que, de alguma forma, preservar isso. Eu estou um pouco mais de fora, mas acompanho bem o clube, eu vejo que o Palmeiras tem que pacificar essa questão política e não ficar com esse negócio de Paulo Nobre, Gagliotti. Tem divergências? Existem. Mas os dois estão sendo muito importantes para o clube. Não pode desprezar uma Leila, uma conselheira que vem com essa vontade. Lógico, tem os seus defeitos, deve ter os seus... Mas assim, você não pode de maneira alguma desprezar um apoio de uma conselheira dessa que vem querendo propor grana e ajudar um clube. E você também não pode esquecer uma história de um Paulo Nobre que também contribuiu num momento difícil e que resgatou a grandeza do Palmeiras. Então assim, você não pode ser... O Palmeiras tem muito disso, né? 8 ou 80, né? Você ou o cara não presta... Então assim, o Palmeiras tem que aproveitar essa oportunidade de você ver que tem pessoas que estão querendo... E aproveitar as coisas boas. Então não vamos cair nessa da imprensa de querer jogar Paulo Nobre contra Gagliotti, Leila contra não sei quem. Isso é coisa da imprensa. O palmeirense tem que ser inteligente e aproveitar o melhor de cada um. Porque tem coisas boas na Leila que, ela quer tomar o clube. Não quer tomar o clube coisa nenhuma. Ela é uma vascaína que tem um marido apaixonado e que quer ajudar o Palmeiras. E que se ela quer aparecer, deixa ela aparecer. E que problema tem isso? Que problema tem a pessoa ser vaidosa e querer? Não tem problema algum. O fato é o Palmeiras aproveitar dessas pessoas que querem contribuir. Tem pessoas, todo mundo tem uma cereja do bolo para poder trabalhar. Todo mundo trabalha por um propósito. Às vezes a pessoa não trabalha por dinheiro, trabalha por um propósito maior. E todos têm o seu propósito. O Paulo Nobre, como o Betão colocou muito bem, tinha uma dificuldade de negociação, de abertura, de democracia. Mas tudo bem, mas ele fez outras coisas. Então assim, vamos aproveitar o melhor de cada um, que o Palmeiras vai ganhar muito com isso. Eu concordo com o Betão. O Palmeiras está numa arrancada sustentável que eu particularmente jamais vi. E o pessoal está comentando, a Crefisa e a Parmalat? Não. A Parmalat passou e o Palmeiras não aproveitou. Eu acho que o Palmeiras está... A Crefisa vai apenas passar pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras tem uma grandeza que eu acho que vai permanecer. A Parmalat com se profissionais, aproveitou do Palmeiras. com profissionais competentes que lá estão e trazendo isso. Trazendo memorial, gerando receita. Coisa que na época da Parmalat era só a Parmalat que gerava receita. Hoje não. Hoje você vê um Allianz Parque, você vê um programa de sócio-torcedor, você vê venda de camisa. O Palmeiras está criando... Você vê uma negociação com outras televisões para gerar receita. Eu vejo o Palmeiras hoje, com muita alegria que eu falo isso, num crescimento sustentável, o que garante o Palmeiras na disputa de títulos todo ano. E é isso que o Palmeirense queria ver. Lugó, Era deixa isso. eu dar uma contribuição. Não sei se vocês viram o vídeo que o Dória foi fazer um roadshow lá na Coreia para vender projetos, para angariar receita, para tentar privatizar alguns parques e a AMB, essa coisa toda. Não sei se vocês viram o filme que ele levou para o exterior. Qual é a arena que passa no filme? É o Allianz. Então, a gente tem uma receita na mão que a gente não entendeu ainda. A gente não entendeu ainda a grandeza disso, quanto isso pode gerar pra gente, tanto aqui no Brasil, com a torcida, quanto no exterior, entendeu? Então é sensacional isso. E a gente precisa explorar. E a gente tem o cara certo agora. O Maurício, inclusive, está dando um foco no marketing muito importante. O marketing tem que ser forte para um clube pujante como o nosso. Porque a gente tem que trabalhar em licenciamento, em imagem, em divulgação. É muito importante Falando que a gente até em divulgação, eu queria comentar sobre como é que está o departamento do interior. Para ser sócio do interior, que é uma coisa que a gente tem acompanhado aqui na internet, aqui no Facebook, inclusive do Palmeiras, do departamento do interior. Entre no Facebook aqui, acompanhe com a gente. Conta um pouquinho para nós, Dados, como é que é para você ser sócio do departamento do interior, que tem uma vantagem fenomenal. A história do departamento do interior, ela começou no longínquo na fundação do clube, que eram os sócios correspondentes. Então nós temos essa nomenclatura interior, mesmo para quem mora fora do estado de São Paulo ou quem mora fora do país. É uma coisa que a gente vai mudar isso daí ainda, mas está no estatuto. Então eu não posso hoje chamar de sócio nacional ou internacional sem mudar o estatuto. Então, para todo mundo que mora fora da grande São Paulo, que mora fora da capital, né, e sendo fora da grande São Paulo,
tem o direito a se tornar sócio do interior. Quais as vantagens e os benefícios? Você pode frequentar o clube como qualquer um de nós aqui. Você vai poder entrar no clube, usar a piscina, usar as quadras, restaurantes e se beneficiar. Se você for sócio Avante... isso aí que eu ia te perguntar. Sobre o Avante. Se você for sócio Avante de qualquer tipo de plano e tiver a associação com o clube, com o sócio do interior, você passa a ser 5 estrelas. Então você tem o benefício de, na hora que abre a compra do ingresso, você também participar dessa primeira compra, dessa primeira remessa. Ou seja, você não perde mais nenhum jogo do Palmeiras nas finais do campeonato, só se você não quiser. Aí você faz uma conta, você paga 214 reais por ano, se você já for Avante, mais a mensalidade do Avante, e você vem para um jogo, numa final, por exemplo, que se você não fosse dessa categoria, você ia pagar no mínimo 500, 600 reais na mão do cambista. Então, é você colocar na ponta do lápis. Eu tenho ideia de vir 2, 3 jogos, você já está no lucro. Não, além de que você ajuda o clube, acho que é um programa sócio que ajuda muito a imagem do Palmeiras a ter essa identificação, contribui. E é o que o Palmeiras quer. Assim, nós estamos, como o Paulo Júcio esteve presente, né? E a gente tem divulgado, e todos os programas a gente vai divulgar alguma coisa. A gente está desenvolvendo, como o Betão falou, a gente está tirando muita coisa da gaveta. São coisas que ficaram estagnadas, coisas que ficaram paradas, porque não era, entre aspas, interessante naquele momento. E agora a gente vai colocar em prática. E precisa de receita, né? Tem muita coisa que precisa de grana. E a gente sabe que as dificuldades do Palmeiras financeira eram grandes. E agora, com você gerando receita, você consegue fazer esse tipo de iniciativa que a gente sabe. Acho que, tive também agora há pouco tempo no Real Madrid, no Barcelona, é uma coisa absurda. E que a gente fala, por que não pode ter aqui com um clube que talvez tenha até mais história do que os de lá? Então, assim, é possível fazer. É que precisa de receita. E o Palmeiras agora, com um profissionalismo maior, tem essa capacidade, tem essa possibilidade. O Palmeiras tem uma oportunidade enorme de... Já largou na frente. E se manter e dar passos largos para se distanciar ainda mais dos nossos adversários aqui. A gente tem a figura que chama cônsul. O cônsul, ele é em cada cidade, ele é o representante oficial do Palmeiras. E ele é o responsável por trazer esses sócios, por fazer a parte institucional. Então, aquelas cidades onde você fala, poxa, quem é o cônsul da minha cidade? Logo até o final do mês a gente vai estar recebendo aqui o cônsul de Rio Branco do Acre. Ele vai vir para São Paulo, a gente já está agendando ele virar no programa. A gente vai ter cônsul, foi nomeado recentemente o cônsul no Rio de Janeiro, que é uma cidade que, poxa, você fala, vai ter cônsul no Rio de Janeiro, tem palmeirense no Rio, tem muito palmeirense, tanto que ele teve que trocar de lugar onde eles assistiam jogos, porque o lugar ficou pequeno. Agora era em Copacabana, agora é na Lapa. Então a gente vai combinar e vai trazendo sempre cônsules, vai trazendo sempre as pessoas que estiverem aqui por São Paulo, a gente vai trazendo o programa e vai divulgar. A gente tem agora divulgado os lugares onde o pessoal assiste os jogos. Então, são situações que você tem que valorizar esse trabalho, que é um trabalho assim... a primeira coisa que o candidato a cônsul faz, ele não vem perguntar o que eu ganho ajudando o Palmeiras. É o contrário. O que eu posso colaborar ajudando o Palmeiras. Então é isso que é o papel do cônsul, dele poder trazer o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras aos mais distantes cantos do país e do mundo. Né? Então é uma situação importante. E todo o programa a gente vai divulgar. Eu agora fui reconduzido à diretoria, então agora eu vou falar muito dessa categoria. Eu espero que vocês adquiram esse plano, façam esse plano, porque é vantajoso, é um benefício muito bom para você que tem a ideia de vir em algum jogo agora, principalmente da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil também. Todos os jogos aí você vai ter essa chance. Mais alguma coisa, Betão? Bom, para encerrar, né? A gente já está. Agradecer mais uma vez aí vocês terem me convidado. Como eu falei, falar do Palmeiras é tão apaixonante que a gente poderia ficar aqui horas. Eu queria deixar uma mensagem positiva para a torcida do Palmeiras.
Eu, quando entrei no conselho e eu lia nas mídias sociais, quando o Palmeiras perdia, e o Palmeiras teve uma fase ruim, inclusive com o Paulo, e o pessoal escrevia e falava assim, o conselho do Palmeiras só tem aqueles velhos, que só estão cornetando lá tal. Queria passar uma mensagem para vocês que em toda atividade é importante a gente ter o cabelo branco, então nós temos pessoas mais antigas no conselho que nos dão muita experiência e que dão sabedoria ao Palmeiras, mas o que eu posso dizer é que o conselho se renovou, está se renovando, tem uma turma nova chegando com muita capacidade, com muita inteligência, com muita vontade de trazer o Palmeiras, continuar o Palmeiras crescendo, manter o Palmeiras num patamar de alto nível. A gente vai guardar no coração e na memória o Palmeiras do Parque Antártica, que é uma memória maravilhosa que a gente tem da nossa juventude, da nossa adolescência, da minha adolescência. Mas o Palmeiras do Allianz é um Palmeiras diferente. As crianças estão entrando de novo no Palmeiras. Está resgatando aquele palmeirense que tinha parado de ir no estádio. Então, assim, a gente está num momento muito especial. Então, deixar essa mensagem positiva. As pessoas que estão trabalhando para o Palmeiras convergir para o lado positivo da coisa. Todo mundo está junto com o Maurício, com essa gestão agora que está querendo fazer muita coisa legal. Gostei do que o Lugol falou. As divergências que aconteciam no passado, que aconteceram com o Paulo, a gente tem que esquecer, valorizar as coisas que foram feitas positivas e traçar um futuro brilhante para o Palmeiras. Nos próximos 10, 15 anos, se o Palmeiras tiver a cabeça no lugar e as pessoas tiverem tranquilidade para trabalhar, o Palmeiras vai disputar essa ânsia de tem que ser campeão mundial. O Palmeiras tem uma história maravilhosa, mas você só ganha título mundial se você disputa a Libertadores todo ano. Para você ser campeão mundial, você precisa ganhar brasileiro, você precisa disputar a Libertadores, e o Palmeiras ficou anos sem disputar a Libertadores. Quem não disputa a Libertadores não ganha mundial. Então, eu estou muito feliz com o momento que o Palmeiras está vivendo e espero contribuir dentro do que eu puder no conselho, com os meus amigos, com os parceiros que eu tenho no conselho, para tornar o Palmeiras cada vez maior. Muito obrigado pelo convite, gostei muito, espero voltar. Só um toque aqui, ó, o Alberto Moraes mandando um abraço, né, para os integrantes da mesa e para o Betão. Ele era assessor do ministro do Esporte, que agora está residindo em Guaraci, São Paulo, e ele já está se candidatando a cônsul do Palmeiras em Guaraci. E acompanhando o programa. Então, quer dizer, legal. A gente está aqui, bom, você tem que mandar um projeto, mandar todas as ações, a gente vai te passar aí as coordenadas de como você pode se candidatar a cônsul. Eu acho que é importantíssimo isso e a gente vai divulgar massivamente aqui. Pode falar, Zé. Não, só não deixando passar aí, que você falou de alguns cabelos brancos que tem experiência, vivência e tal. Agora, tem uns cabelos brancos lá, alguns cabelos brancos, que tem que ser expurgado do quadro associativo, tá? Não, mas o cara não morre. Esse tipo que eu tô falando não morre, não sei porquê. Ele parece o Highlander lá, sabe? Ele não morre, sabe? É um cara que tem que ser expurgado porque ele tentou atrapalhar a vida do Palmeiras. E esse cara tem que morrer ou ser expurgado, um dos dois. É isso aí. Brunão, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que o Cuca estreie com o pé direito, que o Palmeiras siga na mesma levada que teve ano passado com ele mesmo. Eu concordo, o Palmeiras tem tudo para daqui para frente estar sempre disputando todos os títulos que for participar. O Palmeiras tem que entender que, lógico, todo mundo quer ganhar todos os títulos todo o tempo, mas só de estar participando, chegando em semifinal, final, tá chegando longe nos campeonatos, isso já é uma mudança e é isso que a gente precisa. Só que não, o pessoal quer já... Bom, a gente tá há 15 anos sem disputar uma Libertadores. É a primeira vez que vai participar. Não importa que o atacante é o Betinho. A gente vai ser campeão e o Betinho vai dar um show em cima do Sérgio Ramos, por exemplo. Não, tem que ter calma. O Betinho fez o gol do título dos caras. Foi também, por isso que eu citei ele, eu lembrei. O palmeirense é muito... Lógico, todos nós somos... Mas nós somos muito imediatistas. Ano passado o Palmeiras não tinha um time cascudo, não tinha time para ser campeão. E não foi, a gente não passou da primeira fase, independente do técnico. Esse ano já é um time mais experiente,
Guerra, camisa 10 ou não, que sinceramente eu não queria ele no Palmeiras, mas veio e a gente torce. E já é um cara com experiência, o Borja é um cara com experiência, já tem site feito por palmeirense contando o tempo que o Borja tá sem fazer gol. A gente tem que deixar isso pros rivais para fazer a palhaçada, não partir de dentro. Mas nós acabamos queimando os jogadores sem necessidade, queimando as situações sem nenhuma necessidade. Exato. Isso é o mal palmeirense. A gente tem que dar tempo também agora pro Cuca, porque 3 jogos sem ganhar já vão começar a pedir a cabeça dele. Não tem mais ninguém no mercado, nenhum salvador da pátria. E aí eu queria, se vocês me permitem, deixar um abraço pessoal do grupo do Palmeiras, que eles estão me cobrando e ameaçando minha integridade física. Eu queria deixar um abraço pro Brício, pro Jefferson, Juvenal, pro Paulo, pro Thiago, Só nome entre de São outros. Paulo, né? Brício, Juvenal. Mas são todos muito palmeirenses. Bom. Não, o Palmeiras teve um Juvenal, zagueiro. Pô. Sim. Então, Boa noite a todos. É isso aí. Zé, seu boa noite. Vamos lá. Bom, é como ele falou, o Palmeiras tem tudo para ganhar tudo. Então, vamos lá, devagar a gente chega lá. Então não podemos querer botar o carro na frente dos bois. O Cuca chegou, não é Salvador, hein? Tá? Nem é Salvador, nem Juvenal, né? Porque aquela zaga do Palmeiras. Mas ele não é Salvador, ele veio para fazer um trabalho. Ele vai começar de novo. Ele não veio para dar continuidade. Ele vai começar de novo. Porque tem jogadores que que não estavam aí, e ele vai ter que ver como esse tipo de jogador joga, como onde ele vai servir. Então ele vai começar todo aquele trabalho que ele teve no início do ano passado, ele vai ter agora. É a mesma coisa. Ele vai ter que ver por que o Dudu não está jogando, por que o Tietê está correndo que nem barata tonta, por que o Vitor Hugo está falhando a cabeça dele. Acredito, porque o problema dele é muito sério. Então, não dele, o que ele está passando. Então, é isso aí que ele vai fazer. Ele vai fazer um trabalho de cabeça, ele vai fazer um trabalho como o sujeito tem que correr no campo, como ele tem que se posicionar. É um trabalho novo. Então, vamos ter calma e dar tempo ao tempo. Tá bom? Até terça-feira que vem, se Deus quiser. É isso aí. Rogério, seu boa noite. Queria agradecer ao pessoal que está acompanhando na Turma do Amendoim aqui no WhatsApp. Então, o Lote, o Signorelli, o Carlos Soveni, a Bia, que é uma corneteira aqui, O viu? Lote Pior que o não Paulo. aguentou mais vir aqui, né? O Lote não veio essa semana. Ele tá vindo sempre aqui no programa. Tá muita participando agora de uma cornetagem, escola de samba, o Lote aí. Um grande abraço ao Lote aí, palmeirense, assistiu o jogo com a gente aí, né? Contra o Jorge Wilson. Foi embora no primeiro tempo, que a coisa tava tão feia que comeu a pizza e foi embora. Falou, não aguento mais o Palmeiras. Mas Um abraço. Tá repelique? Um abraço ao senhor Eric também, que adora a imprensa aí. E agradecer ao Betão aqui. Eu acho que é sempre importante ter pessoas participando aqui do programa de fora, com ideias novas, que tragam esse novo ar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com inteligência e coerência, feliz. né? Eu gosto de ver pessoas assim que você vê que estão trazendo um espírito novo para dentro do Palmeiras. E é isso que o Palmeiras precisa. Eu sinto de fato, você sabe que eu sou um corneta por natureza, mas um crescimento sustentável do Palmeiras. Isso me deixa feliz. Me deixa mesmo. Eu venho comentando já desde o ano passado que eu sinto essa mudança de dentro para fora dentro do Palmeiras. E é uma coisa que eu acho que falta só ajustar algumas coisas lá dentro e pacificar mesmo a parte política. Pacificando a parte política, tirando, que nem o Paulo comentou, algumas pessoas, algumas coisas podres que tem em todos os setores, mas que o Palmeiras que vai acabar com isso, a coisa vai melhorar. E eu sinto um Palmeiras brigando por títulos e eu espero que já comece com esse retorno do Cuca. Boa sorte ao Cuca, boa sorte ao Palmeiras. Nós temos tudo para fazer uma grande Libertadores e já começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Boa semana a todos aí. É isso aí. Gente, vou dar um abraço aqui pro pessoal do Família Palestra TV, nosso grupo do WhatsApp. Tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, ó, o senhor de Belém do Pará, o Valber Melo de Mauá, o William de Porto Velho, em Rondônia, o Ricardo Silva de Diadema, deixa eu ver quem mais aqui, tem muita gente, peraí, o Rafael de São Vicente, o Paulo Maradona de Águas de São Pedro, o João Pedro de Araraquara, o Lourival Gonçalves de Itajaí, Lourival tá sempre presente aí, o Rodney de Paulínia,
o André Sulakov aqui de São Paulo mesmo, o Sassá, João Francisco de Campinas, o Fábio de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, tem bastante gente aqui participando, o Denis Moraes de Feira de Santana, na Bahia, Fernando Toito de Guarujá, e tá aqui o pessoal. Um abraço para todo mundo. Se eu for falar aqui, o grupo inteiro, é muita gente, a gente vai ter que fazer outro programa. Gente, a gente agradece a atenção, agora a paciência com esse retorno do Alex Stival, né, nosso Cuca, e vamos em frente, tomando muito cuidado, sempre com o que a imprensa diz, do que a imprensa divulga. Não caiam em armadilhas, para que a gente se desestabilize. Nós estamos num projeto, num rumo certo, então vamos em frente. Foi tomada uma decisão no momento ideal para a gente poder retomar o crescimento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um grande abraço, semana que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães, né? Nossa, parabéns verdade, às mamães. Feliz Dia das Domingo Mães. agora. Feliz Dia das Mães. Um grande abraço. Até semana que vem.